na companhia da psicanalista e escritora Elizabeth E Bittencourt. contadora de histórias. Pois é isso que eu ia chegar agora. E você tem uma característica muito interessante que está tão raro de se desenvolver no país, não é muito divulgado, e que é uma arte tão especial, que até induz as pessoas ao hábito e o prazer da leitura, que é a contação de histórias. Como é que você se tornou uma contadora de histórias? Ah, você nem imagina. Eu morei no Maranhão 29 anos e trabalhei 10 anos com as mulheres camponesas do Maranhão. E esse trabalho com as mulheres camponesas do Maranhão, que eu botei o nome de analfabetas, letradas, eram todas analfabetas, mas era uma poesia em cada esquina. Sim. Eu perguntava assim, como é a vida de uma mulher que se sente velha? Ela me respondia assim, velha na mulher? Eu, como assim? Como é que o povo diz? Vai lá 2 velhas e uma mulher. Então eram coisas assim. Sim. A gente nunca sabe os caminhos do coração do outro. Eu falei, gente, o Freud levou páginas e páginas. E eu acho que isso aí ajudou. Eu acho que a minha formação analítica, inclusive, começa aí, porque como a gente usava o método da antropologia, na antropologia você tem que escutar conforme as pessoas falam, né? Perfeito. Mas não é só isso, não. Eu tenho até uma história também do Kurosawa. Já está falando do Kurosawa. Que eu boto no final de algum artigo meu, que eu já não sei mais qual, que ele conta que quando explodiu a bomba de Hiroshima, o tio dele levou ele caminhou com ele no meio, eu entendi assim, pode ter alguma coisa de fantasia minha, entre os mortos, e aí o Kurosawa pequeno fechou os olhos. Aí ele falou, abre os olhos, senão você vai ficar com medo. Essa é uma história do Kurosawa. Então eu reparo que não é só isso, eu vivo contando histórias, mas começou muito com essa coisa no Maranhão, né? Mas eu vivo contando histórias, pedaços de filme, eu vejo o filme meio aos pedaços, né? Uma vez eu ia para um lugar no meio do mato, né? Porque era no meio do mato mesmo, né? E aí o caminhão virou, né? E aí a turma que estava olhando para frente não queria ir, a gente ia trabalhar com as mulheres, né? Sim. Aí um velhinho se virou para mim assim, vamos, dona? Aí eu falo, tô com medo. Aí ele já larga. Mas o medo é do tamanho que a gente faz. Então é uma coisa meio João Guimarães Rosa, né? Mas não é só com isso, não. Eu vivo contando histórias, pedaços de filme. Você foi vivendo aquilo que o Freud descobriu na vida dele também, né? Onde eu estive, antes já esteve lá um poeta. Você foi... Mais ou menos isso. Foi assim, desde a primeira sessão clínica que eu apresentei. Que era sobre um caso de anorexia, e eu botei o nome, A Santa Goza da Fome de Amor. Esse título tinha a ver que a paciente, né, tinha ficado anorexa, quase morreu, e depois renasceu. E aí então todo mundo ia lá pedir conselhos para ela. E eu me lembrei do filme do Pasolini, Teorema, que tem aquela empregada que no meio daquela transformação toda vira santa, né? E todo mundo vai visitar. Então, sempre teve articulado nos meus escritos de psicanálise a teoria com a poética. Sim. Atualmente, a poética domina. Sim. Eu digo que as palavras, para mim, são feitas de fios para trançar a poética com a teoria. Então, a poética, ela vem primeiro. Bem primeiro. Nesse momento, né? Mas lá nesse livro, A Vaidade no Feminino, não, ainda tem bastante fundamentação. Eu deixo a teoria agora, os conceitos boiando. Sim. Na poética. Então, sempre teve isso. Literatura, arte, já escrevi sobre várias artistas plásticas, né? Sobre a Berna Reale, que a gente estava falando ali, que é uma artista paraense. E tanto, né, sobre a Louise Bourgeois, que é uma outra que escreve um diário, sobre as escritoras, né, sobre... Tem sempre arte e psicanálise. Ou literatura, ou arte visual, ou filme, e música.
Também tem muita, quando eu estou escrevendo, vem umas músicas. E está tudo muito integrado, né? Quando você vê, as coisas vão se combinando, meio que tudo, né? Aí a música entra, né? É mais ou menos assim. E por que, por exemplo, desse encontro, você já publicou algumas obras, você escolheu um tema, que é até título de um livro seu, A Vaidade no Feminino? Foi a Gilda. Foi a Gilda? Porque eu mesma, né? E eu acho até que eu vou fazer isso, porque esse texto é antigo. E a escritora que me habita, ela é cheia de história. E uma delas é que ela gosta muito do que ela está fazendo agora. Sim. Então, agora, um dos meus últimos textos é sobre a Lu Andrés Salomé. A Lu Andrés Salomé, aquela primeira psicanalista, que o Rilke se apaixonou por ela, que o Nietzsche pediu ela em casamento, né? Ela era uma mulher do século XIX, né? Que ela disse que a vida é preciso roubá-la, né? Então, eu fiquei nesse impasse. Aí a Gilda me fez isso, aí eu fui lá. Gente, como foi? Esse artigo é de 1998. Sim. Como foi que ele surgiu? Aí eu me lembrei que surgiu da clínica. Uma paciente que conseguiu se ver e se encantar com a sua imagem, e isso deu uma mudança na vida dela. Sim. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E aí tinha uma livraria na Gávea, tinha uma livraria no shopping da Gávea maravilhosa. Eu encontrei um livro Pele de Asno, do Perrault. E aí pronto, eu comecei a achar que as mulheres, não só as mulheres, né, aqueles que habitam o campo do feminino, que abriga todos os sexos, precisavam primeiro se encantar com a sua imagem, fora do padrão, como eu digo, bigoduda, bigoduda eu me lembrei da Frida Kahlo, bigoduda, isso, aquilo, mas só que isso não basta, porque nesse tempo, que eu sou antiga, né, tinha a comédia da vida privada. Sim, lembro. Você também é antigo. Aí na comédia da vida privada eu vi um capítulo lá, né, que a Cláudia Raia chega assim, ela era a mulher ideal. Aí eu botei que a vaidade do feminino, que tem a ver com uma imagem mítica, né, que não existe, da Branca de Neve, né, aquela, né, quando ela está indo para o encontro, passa a mulher ideal num carro esvoaçante e tudo nela se esfacela, se despedaça. Então, não basta a vaidade do feminino. Aí eu articulei com o que eu chamei vaidade no feminino. Sim. Que na psicanálise o feminino é um campo de saber, que inclui todos os sexos. Tem o campo do masculino e o campo do feminino, né? E ninguém fica só num. É um trânsito entre os dois, né? O campo do masculino é aquele que fecha, que é o código, e o campo do feminino ele vai abrindo. No que ele vai abrindo, ele vai criando coisas, mas é preciso barras, âncoras, senão você se afoga, né? Você se perde no próprio mistério. Exatamente, você se perde no próprio enigma, né? Aí o livro é mais ou menos isso, e no meio disso tem muita teoria, Aí como ela puxou isso, e aí também tem uma coisa que aconteceu, que até vai passar, aí um post, virou um post, né, do meu Instagram, que a minha neta de 5 anos botou uma fantasia, botou uma roupa de São João. Sim. E ficou na frente do espelho, encantada consigo própria, toda feliz, né? E aí ela ficou aquele júbilo, né? Do estádio do espelho que o Lacan coloca, que ela se virou para mim, que eu já sabia que vinha uma pergunta assim, e falou assim: quem é mais bonita? Eu ou minha mãe? Tem que escolher. Aí, ainda bem que isso aí voltou e eu comecei a falar, porque é assim que eu vou fazendo. A coisa vem, aí eu vou, né? Mas aí falei do livro e parou. Aí a Gilda viu
Isso. E eu mandei o meu livro para ela, né? E ela gostou muito, ela está interessada nessa temática, né? Que é uma temática infindável. É verdade. Que se abre. E a Luandrine Salomé disse que ela se entregou ao Hilke porque ele tinha uma alma feminina. Ela diz que os poetas se feminizam. Aí é mais ou menos isso aqui. Não? É bem verdade, né? Quando a gente vê aquela música, O Meu Amor, do Chico Buarque, por exemplo, é a pura alma feminina. Né? E que mulheres cantavam. Aí deve ter sido, quando a música surgiu, eu me lembro. Quem é a compositora, a autora dessa música? Eu quando descobrindo que era o Chico. Maria Bethânia disse que não acreditava que um homem pudesse escrever aquelas coisas, né? O Caetano também, né? Também. O Caetano é o meu predileto. Então, daqui a pouquinho teremos esse encontro maravilhoso com um debate, com uma troca de ideias. Isso, né, aí, você. Isso aí. E só tenho a agradecer a tua participação, a tua presença aqui no Divã Cultural. Obrigado e uma boa... Divã Cultural, tem no Instagram. Tem no Instagram e tem também no YouTube, o canal do YouTube. Tá bom, é muito canal. Tá bom, foi um prazer. Também, tá? Sucesso. Tá, obrigada.